Estão querendo acabar com a Copa do Nordeste. Meus amigos, é sobre isso que a gente vai conversar aqui, neste vídeo, neste conteúdo, porque hoje, né, dia 1º de outubro, estou gravando esse vídeo no período da noite já, hoje a CBF divulgou o novo calendário aí para o próximo quadriênio, né? 4 anos, 2026, 27, 28 e 29, qual será aí o esboço dos calendários que virão. E a grande notícia, pelo menos no lado negativo, é que a Copa do Nordeste ela vai perder força. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Antes de mais nada, aquele pedido de sempre, para a rapaziada que está sempre com a gente, está assistindo, está acompanhando o conteúdo, o nível de curtida, de comentário está aumentando, e pô, fico muito feliz, então agradeço demais. O que você vai fazer agora? Já deixa o like no vídeo, não deixa para depois, porque senão você vai esquecer, vai fazer outra coisa. Então deixa logo o like, porque aí já ajuda. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para receber sempre o conteúdo, blá 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 blá, e ainda tem um hypezinho aí, que aí você bota a pontuação, ele upa o vídeo, maravilha, ó, último vídeo que a gente fez, a galera hypou, tá? Vamos falar sobre esse assunto que para mim, a Copa do Nordeste, ela para mim, pessoalmente, ela tem um valor muito agregado. Então se eu for levar para o lado pessoal, se eu for levar para o lado aqui, né, do valor, do significado que tem a competição para mim, o meu tom de voz ele vai até elevar, né? Porque aí eu levaria para o lado pessoal de verdade. Mas eu quero primeiro, antes de qualquer coisa, dizer o seguinte: as mudanças que a CBF está fazendo, elas são mudanças extremamente necessárias, tá? Elas não são mudanças ruins, se a gente olhar o todo. Há muito tempo a CBF precisava dar uma moralização, uma moralizada no calendário do futebol brasileiro. Quando eu digo isso espaçar os jogos, não deixar aquele acúmulo de jogo terça, quinta, sábado, ou então quarta, domingo, ter um refresco maior entre as competições. A quantidade de jogos, principalmente para as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, que beira aí a 80 partidas numa temporada, o que, se a gente for olhar, é uma insanidade. O ano tem 360, você joga quase 100 partidas, sei lá, 80, é um jogo a cada 4 dias no ano, contando férias, contando período de intervalo, contando data FIFA. Quando você vai tirando os excessos, fica muito estreito. A gente tem períodos onde engata estadual, uma Copa Regional e, enfim, o Campeonato Nacional. De todas as formas, eu considero que a CBF fez hoje um marco. E um marco positivo. Eu não vou aqui olhar só para o meu umbigo. Não, tem coisas muito boas. Ainda com ressalvas, mas pelo menos é um início e já com uma moralização. Sendo muito sincero com vocês. Acho que, por exemplo, o campeonato começar no começo do ano, em janeiro, excelente iniciativa. A Copa do Brasil, que ficou menos democrática, né, porque os times grandes, ou pelo menos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, vão entrar só na quinta fase. Todos vão entrar na quinta fase e antes vai ser tipo um mata-mata para chegar e jogar com os grandes. Vai tirar aquela possibilidade do time menor, tirar o grande, né, que é típico de jogos de Copa. Ok, também é uma ressalva. Ser um jogo único, a final da competição, também é outra ressalva. Mas, de forma geral, já dá uma mudada. Economiza uma quantidade de datas. Série C vai aumentar a quantidade de times de 20 para 28. A Série D também vai aumentar o número de partidas, vai aumentar o número de competidores também. Os estaduais concentrados, a Copa do Nordeste concentrada num período só, ali no final de março até o começo de junho. As Copas regionais, né, porque a CBF também está colocando aí outras Copas. Enfim, tem várias coisinhas que você vai vendo, caraca, que legal, e principalmente privilegiando a elite do futebol brasileiro, porque eu acho que tem isso. Você dá a oportunidade para todo mundo da pirâmide, que é o argumento da CBF, melhora aqui um pouco dessas condições, aumenta o calendário para essa galera, mas privilegia os principais times do país, tanto nas competições principais, Brasileiro e Copa do Brasil, como também nas competições internacionais, Libertadores e Sul-Americana. Bom, dito tudo isso, a gente entra no assunto do vídeo. Estão querendo acabar a Copa do Nordeste. E por que eu digo isso? Porque qual foi a alternativa que a CBF encontrou para tornar viável essas mudanças aí, principalmente relacionadas às Copas regionais, né? A Copa Regional. Tem a Copa do Brasil, mas estou falando especificamente Copa Verde, Copa do Nordeste e agora essa Copa Sul-Sudeste. Foi fazer com que os times que estiverem envolvidos em competições internacionais da Conmebol não participem das competições regionais. O que significa na prática no Nordeste isso? Significa que se o clube nordestino tiver êxito na Série A do Campeonato Brasileiro, ele vai para uma vaga em uma competição internacional, seja Sul-Americana, Libertadores, e só para a gente tomar como base, neste momento, o Bahia está na Libertadores, na zona da Libertadores, e o Ceará está na zona da Sul-Americana.
O Sport não deve pegar, vai rebaixado, né? O Fortaleza ainda brigando para escapar da zona de abaixamento. No cenário atual, o Vitória também na mesma luta com o Fortaleza. Então, no cenário atual, 2 equipes das 5 que estão na Série A não jogariam a Copa do Nordeste. Uma com muito mais certeza, que é o Bahia, o Ceará nessa luta. Então você tem uma competição regional onde o atual campeão e maior vencedor não vai disputar a competição, não vai disputar a próxima edição. O Ceará, que é um dos últimos 3 campeões, também não vai disputar a competição, não disputaria nesse cenário atual. Dos 3, só o Fortaleza, se ele se mantiver na zona de abaixamento, for rebaixado, ou mesmo que escape, fique naquela zona do limbo ali, 2 ou 3 posições que não acontece nada, não vai, só o Fortaleza, dos últimos campeões, iria disputar o Nordestão do ano que vem. Então, será que essa era a única solução para encaixar as datas das equipes nordestinas na Copa do Nordeste? Essa é a minha provocação. Eu sei que é um assunto difícil, eu sei que não é tão simples, por isso que vem a mudança. Não julgo que é complicado, porque o que é que você vai fazer? Você vai desequilibrar o calendário para os nordestinos, porque você aumentaria 5, 6 datas para os clubes que disputariam as competições internacionais e a Copa do Nordeste. Ok, eu reconheço que há um dificultador aí de calendário. A minha questão é que a CBF ela trouxe várias soluções que agregaram situações para os clubes. E para as competições, fortalecendo as competições. A CBF fortaleceu a Série A. A CBF, pelo menos em termos de projeção financeira, ela fortalece a Copa do Brasil, porque ela coloca os maiores para chegar na reta final. Então ela tende a ter jogos decisivos e grandes do meio para frente da competição. Ela prioriza os estaduais, porque ela coloca ali num período onde ele vai focar nos estaduais, mas ela largou o regional. E aí há eu vou parafrasear o que o Jussier falou hoje na rádio, né, o Jussier que trabalha junto com a gente no futebolês, faltou um pouco eles quiseram criar uma equidade entre as competições regionais que não existe, porque a Copa do Nordeste é o único regional consolidado que gera audiência de TV, de transmissões, que gera audiência de público no estádio e que gera dinheiro. Apesar de a premiação do campeonato não ser grande, mas ela gera dinheiro para os clubes. Então, ela é uma competição consolidada. Não há como você não olhar para isso. O Confiança chegou à final esse ano, pelo chaveamento, eliminou o Vitória, passou do CSA e chegou à final contra o Bahia, lotou o Batistão. O Bahia jogou as 2 finais com o time reserva, porque a competição esse ano foi espaçada, mas o Bahia também chegou com o estádio lotado, mesmo tendo goleado o primeiro jogo. Ou seja, é uma competição que tem público, que tem adesão. Eu justificava a ESPN, que é um canal especificamente de São Paulo, que abrange o Brasil, falando do futebol brasileiro, e também tem na premissa dela falar do futebol internacional. A ESPN hoje passa a Copa do Nordeste para o Brasil inteiro. Então não há como negar que a Copa do Nordeste ela tem um valor agregado maior. Bom, dito tudo isso, a Copa do Nordeste vai enfraquecer. Porque a tendência, se os clubes nordestinos continuarem mantendo um padrão de crescimento, eles vão cada vez menos disputar a Copa do Nordeste. Essa é a lógica. Para o ano que vem, até que esse cenário ele não está tão preocupante em relação à Copa do Nordeste, porque hoje na zona de abaixamento tem Fortaleza, Vitória e Sport. Então esses 3 times vão ser levados à Copa do Nordeste pela incompetência deles no Campeonato Brasileiro. Certo? O Ceará e o Bahia vão ser premiados, sendo tirados da Copa do Nordeste para jogar uma competição internacional. Então quem vai para a Copa do Nordeste é aquele time que não tiver êxito numa competição nacional. Então a Copa do Nordeste vai perder força daqui a pouco. Vamos supor que os 3 caiam, Fortaleza, Vitória e Sport. Ano que vem, Fortaleza, Vitória e Sport vão ser favoritos para o acesso. Então esse problema vai voltar daqui a um tempo. Então a gente vai ter uma Copa do Nordeste com alguns times grandes, outras com outro, e aí você jogou fora o valor dos clássicos, da competitividade, da rivalidade entre os torcedores, dos maiores campeões. O Bahia, do Grupo City, se autogaba de ser o maior campeão do Nordeste. Agora vai perder o sentido, porque o desejo do Bahia é ficar cada vez menos na Copa do Nordeste, porque ele quer estar numa competição internacional. Dito isso, é um lamento, um grande problema. Eu disse aqui, eu não vou levar nem para o lado pessoal, porque a Copa do Nordeste para mim tem um valor tão agregado que realmente me entristece bastante. O vídeo ficou um pouco longo, mas para falar de tudo isso, realmente é até resumido a problemática que é. Faltou um pouquinho de amor da CBF pela Copa do Nordeste, mas, sinceramente, não é nenhuma surpresa o que fizeram com a competição. Cola nos produtos da GoCase, o vídeo eu termino dizendo isso. Tem promoção e tem cupom Fala Manso. Você vai lá em todo e qualquer produto da GoCase, que você colocar o cupom, na hora da compra, você ganha 5% de desconto. É uma ajuda legal. Se você for ver, vale a pena, tá bom? Cola na GoCase. Grande abraço, até a próxima e tem mais conteúdos aqui no canal para você conferir. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Grande abraço, até a próxima.